Vamos lá, pessoal, direito não, hoje é Psicologia Jurídica, 23 de agosto de 2018, quinta-feira à noite, Psicologia Jurídica. Vamos ao questionário, bora lá. Primeira questão. Então, enquanto isso, você fala o que você está entendendo até agora, vá? Enquanto ele está copiando, você fala o que você mais achou interessante na matéria até agora. Vamos lá, fale aí. Gente, vamos ouvir a colega, bora aí. Faz parte da dinâmica, bora. Eu não vou falar nada, professor. Eu gostei desse tema aí. Gostou do tema, por quê? Porque foi interessante, eu estava lendo o ID, que é o inconsciente, na personalidade da pessoa. E eu achei interessante, eu acho. Você achou legal? Quero aprender mais sobre esse tema. Então pronto, só estudar. Gostei também sobre a dupla personalidade. Estava estudando o caso de Alisson e o caso também do seu pastor. Beleza, irmão? Eu gostei muito da dupla personalidade. Que é interessante. Gostaram da dupla personalidade? Gostei muito. Muito bom. Que a pessoa ela tem necessidade de se sentir outra pessoa. É legal, Às vezes até porque ela se frustrou no passado, como ela mesma, e tenta ser outra pessoa para mudar a sua vida totalmente. Então eu gostei bastante da dupla personalidade. É legal. Foi isso, né? E por que você acha que no caso de Adson, ele botou o nome Adson? Vamos lá, gente, então ouvir aqui a colega falar, está no debate já. Quem estiver copiando, copia, quem não tiver, não conversa para ouvir. Bora. Por que você acha que ele botou Adson? Porque é mais próximo do nome dele, eu acho o nome dele é Anderson. Aí ele botou Adson. Também começa com A, Adson. Eu acho que seria isso, porque o nome dele Mas é Adson não seria alguém que ele tivesse uma admiração? Pode ser também. Até mesmo na infância? Até um avô dele, uma pessoa distante ou próxima dele. Aí não podia. Até para ele não se atrapalhar com ele mesmo. Porque o Anderson Adson, imagina uma pessoa com uma personalidade. Seu nome como é? Cássia. Cássia, se você tivesse escolher outro nome, qual seria? Caroline. Caroline. Por que Caroline? Sei lá, porque é mais prático de você lembrar CC e tal. Mas Cássia também é bonito o nome. Eu sei, obrigada. Não é? Desculpa, você é tranquilo, né? Eu sei, obrigada. Mas eu achei interessante porque eu não sei, me disseram que na questão que ele saiu do tráfico, que ele não saiu totalmente. Quem foi que disse isso? Pessoas, eu não posso dizer. Você tem informações secretas, né? Informações secretas. Não vou citá-las, enfim. Informações secretas. É bom dar aula que se diverte. Mas enfim, disseram que ele não saiu do tráfico totalmente. Não saiu não? Por exemplo, O que ele fazia aqui e o tráfico lá no Rio? Lá, por exemplo, ele estava lá fazendo tráfico. E aqui, ele já se tornou, não seria empresário, empresário, seria assim. Lavava dinheiro? Então, de certa forma, como é que ele começou a estudar, por exemplo? Como é que ele começou a estudar sem nada? Ele saiu do nada, chegou lá, pegou o dinheiro, entregou para todo mundo e nada. Claro que não. Então eu acho, na minha opinião, que sim, ele pegou uma porcentagem dele e investiu nos estudos, uma coisa boa. Ele investiu nos livros. Mas enfim, agora eu ouvi outras pessoas, porque eu quero concordar. E a senhora acha que Adson estava no crime ou tinha saído já? Diga, meu querido, acha o quê? Eu acho que também não tem nada a ver com a situação, só para poder me situar. Sobre aquele vídeo que você fez da semana passada, você participou da semana passada. Que é o de Goiânia. Vai existir um trabalho para ele também e também um júri popular para ganhar um título. O júri popular para a semana a gente decide qual vai ser o caso. Democraticamente. Vai ser o Anderson. Anderson Adson, né? Anderson ou Adson. Anderson Adson é a mesma pessoa, gente. E a senhora, o que a senhora acha? Adson. Acho que Ele saiu do crime ou não? eu acho que se ele não sair, ele queria sair do crime. Só que ele que estava querendo encontrar outros caminhos na vida dele. Então o que ele achou? Como ele tinha o dinheiro, ele procurou investir, né, na educação. Mas ele aqui tinha saído ou estava ainda no crime? Eu acho que ele já tinha saído. Certo? Como é muitos que praticam mercadinho da criminalidade, mas a sociedade não aceita. Então eu acho que por esse motivo ele queria outro tipo de vida.
Deus, querido, diga lá, deixa ele ali. Sim, professor. Já estou falando sobre o caso do Adson. Diga, querido, tudo bom? Na realidade, a gente não pode distinguir realmente o que passa na cabeça dele, entendeu? Ele pode ter utilizado também do artifício de ele ser uma pessoa inteligente, de ele ter conhecimento empírico, de saber que se ele se tornar um advogado, se ele ter o conhecimento da lei, ele poderia se livrar da situação do que ele fez, do que aconteceu com o jogo. A ideia dele é essa. Então, assim, de repente pode ter sido também uma situação premeditada. Na minha opinião, vamos dizer, de uma maneira de empatia, me colocar no lugar dele, eu diria assim, que eu também procuraria os meios da lei, da justiça, para poder procurar entender a lei e a justiça e poder me livrar da situação, porque assim, querendo ou não, todo mundo quer conhecer o direito, uma pessoa, né? que está foragida da justiça, seja onde for, qualquer estado, ele sabe que o estado está à procura dele e que um dia ele vai achar. Então ele tinha certeza que um dia ele ia ser achado. Agora, professor, demorou muito para ser achado. Ele entrou nessa vida dele. Vamos lá, silêncio, gente, vamos lá. Ó, essa história, vocês vão desconstruir um pouquinho essa história do querer. A gente não quer certas coisas. Elas também acontecem em nossas vidas. Não, entenda o que diz. A partir do momento que ele vem de um morro, certo? Eu, por exemplo, por que eu estou aqui com o professor? Sim, ele tentou modificar a vida dele, mas a justiça veio atrás dele e pegou. Mas demorou essa Pô, justiça. professor, mas ele sabia Tá que se ele entrasse, ele estava fazendo algo errado, se a vida dele estava estruturada antes. Se ele estudou, se ele fez curso, se ele tinha pessoas que apoiavam ele, de repente ele virou a vida dele de uma forma negativa, aí ele... É muito complexa a situação, não é tão simples assim como a gente pensa, né? Mas se a gente está aqui em sala de aula hoje, é porque é muito raro você ter um menino de morro, né? Você ter um menino de rua e ele dá a volta por cima, é muito raro. Se a gente está aqui é porque a gente teve estrutura familiar, que a gente teve condições. Fazendo um mês atrás. Então a gente tem também uma história de que quando a gente é criança, se a gente não tiver um amparo, uma estrutura familiar, a gente pode desandar, gente. Não é tão fácil assim não. Então não é só o querer. Muitas vezes a coisa acontece porque são circunstâncias que nos levaram aquilo lá. Não é? Está fazendo assim umas 3 semanas atrás que passou uma entrevista de uma moça que é captura de lixo, né? E a gente já É um caso. de noite ela está fazendo faculdade. É um caso raríssimo. É um caso raríssimo. Poderia ser também o caso dele, né? Mas é um caso raríssimo. Não esqueça que é uma estatística de 1001, né? Geralmente quem está na rua aí, menino que está limpando para-brisa de carro, para estar aqui depois na faculdade, vocês vão de convir que é algo bem incomum. incomum, é difícil, não é fácil. Mas não tráfico. Né? A tendência natural do menino que está ali limpando para-brisa é se tornar um marginal. E o mais Se a mãe é uma prostituta, que o pai é um alcoólatra, que ele desconhece o pai, é muito complicado. Então a gente tem que ter um olhar também mais humano e não aquela ideia nossa do neoliberalismo, a ideia tradicional, ele quis essa vida. Não é assim tão fácil. O que é neoliberalismo? Neoliberalismo É um novo liberal. é o novo liberal, ou seja, um capitalismo moderno, que é muito cruel. Ele traz coisas, benefícios, né? Tecnologia, senão não teríamos a tecnologia que nós temos, os avanços para a humanidade. O neoliberalismo foi o responsável, não tenha dúvida disso. Mas ele trouxe também muita desigualdade social, ele trouxe muita loucura na cabeça das pessoas. Existe um consumismo exacerbado. Agora mesmo na França, no subúrbio, foi ontem parece, o cara esfaqueou uma mãe, uma irmã. O Estado Islâmico está arrogando para si a responsabilidade desse esfaqueamento. Porque o europeu está lá em depressão, está sozinho, porque as famílias estão se desestruturando. Ele entra na internet e se consegue, os Estados Unidos não consegue contato com ele e consegue cooptar ele. E aí passa a ter essa revolta da situação dele e muitas vezes faz o atentado chamado lobo solitário. Na Europa está tendo um nível muito grande isso aí. Então por que está tendo lobo solitário? Porque ele não está bem psicologicamente, não está bem. Hoje na Europa, os
Estados Unidos, também se conversa muito em sala de aula, também assim, mas tudo bem. Hoje nos Estados Unidos, Europa, Canadá, países mais desenvolvidos, a mulher com a sua evolução, né, ela não quer mais ser submissa. Ela vai buscar a sua carreira, vai buscar o seu desenvolvimento profissional. Então ela não quer mais ser mulher para casar. Não, ela quer atuar no mercado de igual a igual com o homem. Né? No caso, eu acho errado, mas tudo bem. Bolsonaro 2. É mais abaixo. Bolsonaro 2. Eu acho que tem que ter igualdade. Mas tudo bem, estou brincando. Aí ela vai no mercado de trabalho. Como ela não quer mais ser a mãe, ela não quer ter filho. O Japão daqui a 50 anos vai ser uma diminuição da população, mais país de velhos. E ela não quer ter filho. Só que se nós tornar, a Alemanha também, se tornar um país de velho e não tiver gente nativa para produzir para a previdência social, como é que você vai manter a máquina? Ia ser um rombo da economia. Vai ser um rombo da economia. Problema no futuro. Então os homens estão vendo sozinhos, a mulher está vendo sozinha. Na Europa é comum isso. Mulher sozinha, homem sozinho. E com isso não se faz a família, não se faz os filhos. E a pessoa sozinha, aí já faz parte da matéria, o inconsciente dela perde um pouco o contato com a realidade, entra muito em seu mundo. Por que é bom a gente estar em contato com pessoas? Porque as pessoas nos contradizem. Porque as pessoas nos questionam e nos fazem cair na real. Entendeu? Aí eu tenho contato aqui com vocês, vocês estão trazendo coisas do mundo exterior, eu estou trazendo para vocês. Esse intercâmbio, a gente não pode ter na internet, no mundo frio da internet. O ser humano precisa desse calor humano. Então eu caio na real um pouco, depois eu volto para o meu mundo individual, depois eu venho, isso me faz um equilíbrio. Mas se eu ficar só isolado no meu mundo, eu posso tender a ficar dentro das minhas ideias inconscientes e ficar meio isolado. E aí o que aconteceu no subúrbio da França? O cara esfaqueou uma mulher e uma mãe, então uma bafafá na Europa. Viu, meu querido? Só por uma questão, né? Porque assim, você falou sobre a pessoa isolada, mas às vezes uma pessoa isolada pode querer um isolamento social e também não mudar suas não quer dizer nada. Sociais, não é o fato de estar isolado, tudo bom? Que você vai ficar com problemas mentais. Não é isso. Você pode ficar isolado. Mas seria bom que mesmo que você queira ficar um pouco isolado, mas se tivesse algum contato com algumas pessoas. Você tem amigo, dois, uma mulher, um homem, sei lá, você queira. Não é nada assim, você queira ter. Eu tô passando uma ele, ó. Eu quero ficar isolado, mas quero ter um namorado. Essa tendência Entendeu? Agora você não pode também, você também querer, eu acho assim, ficar numa ilha totalmente isolado. Tem um direito que assiste. Não significa que vai ter doença, mas também, não sei, fica assim preocupado que a pessoa está muito exacerbadamente isolada. E o que nós temos na Europa hoje é isso, é um povo frio, é um povo que eu estive lá, não tem calor humano, um povo extremamente frio, às vezes áspero, o italiano é muito áspero também, muito grosseiro, mas não educado como nós, e muito isolado, muito isolado. Mas com a globalização, essa é uma tendência também chegar pra gente. Chegar pra gente. Muita internet, muito de zap, só que internet e zap, não tem um contato pessoal, não estou vendo você. Estou vendo o protótipo que está fazendo, você manda um retrato lá bonitinho, feito, vai matar. e às vezes você não vê seu defeito, sua qualidade. A guerra de gênero. A mulher não quer mais ficar em casa, lavando e cozinhando, que é a obrigação dela, não quer. Isso é absurdo. A gente casa, ela é bem financeiramente, banca a casa, lava tudo, passa, faz tudo. E fica em casa esperando o cara. Você não queria trocar telefonema, você não gasta dinheiro. Sobre as questões do patriarcalismo, do machismo, Gente, vamos lá, daqui a pouco é chorar, bora. dessa
que hoje aqui no Brasil é polêmica, é uma virtude do Brasil de 10 anos à frente, futuro. As mulheres não quererem se relacionar com os homens porque de repente os homens levou essa vida patriarcal durante muito tempo e assim afastar e os homens ficarem dependentes de gênero. Porque uma precisa da mulher. E a mulher não precisa do homem, não. Precisa também, precisa do homem. Precisa não. Precisa também. E a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. E o ser humano precisa do outro ser humano. Enfim, resumindo. Né? Vamos lá, gente, questionário, bora lá. Questionário já. Vamos lá. Mas devemos tirar um pouco aí, eu acho que o direito também está crescendo. Eu estou fazendo a associação dos homens. Para que possamos nos unir em prol da nossa ideia. Eu concordo com o senhor, porque assim, ó, se a gente deixar essa questão Mas a mulher hoje vai com bar, por exemplo, antigamente a gente não vai, né? Temos um sorriso, né? Tudo bom? Mas eu sorriso também, você dá um sorriso, como é, velho? já fez, Esse machista, está muito agressivo. Não pode. querer procurar saber comigo. A questão do se acabar todas essas necessidades, O homem vai ter proteção. O homem é importante. E nós devemos defender nossa categoria. não é querer dizer Agora, nessa associação só entra homem mesmo. Se for do lado, vai pro outro lado. Mas só homem mesmo. Porque outra coisa que a mulher vão sentir dificuldade no futuro é que vai faltar a preciosidade do homem. Vai faltar. Não, começou a questionar, me chamar cedo, bem. Não é mas outra coisa, né? o homem deve tratar a mulher com carinho, com amor, não deve agredir, nem com palavras, nem física. Agora, as questões das funções domésticas, eu não acho que isso aí é uma coisa que tem que ser feita. Professor, o senhor é casado? O homem que não serve pra nada. O homem tem que, ele pode ajudar, ele joga o lixo. Joga o lixo, né? Vai ajudar, o homem pode ajudar. Meu filho é doutorado, mas ainda vai para a cozinha também, trabalhando dele de volta. Mas o homem que vai pra cozinha e ajuda a mulher a Letícia, todo o nome. Letícia é maravilhosa. Significa alegria. Letícia, se você continuar falando assim, eu peço você em casamento. Vamos lá. Só para relaxar o vídeo. Vai lá. Primeira questão. tem que ir pra cozinha. Eu fui. Faça cada bolinho que você vai adorar. Eu fui. Vamos lá. Com Você é você. o terceiro que disse que vai pra cozinha, viu? É? É. E os outros da fila. Na fila. Vamos lá. Bora. Casamento sério, na igreja, você todo indo. Vamos lá, Ricardo. Leva todo mundo para Las Vegas. Hein? Leva todo mundo para Las Vegas. Bora lá, tá certo. Bora, primeira questão, bora. Bora, já tá, primeira questão. Eu quero ver se dá tempo de fazer hoje a roda da vida com você. Bora, professor. A roda da vida. Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão. O ID e a fundação da personalidade. Para você discorrer, entendeu? O ID e a fundação da personalidade. Segunda questão. Peraí. O ID e a fundação da personalidade. Segunda questão. Parte obscura e inacessível do ID. Do ID. Obscura aí. Inacessível do ID. Só uma pergunta.
Sobre esse inconsciente aí, ser inacessível, como é que sabe que existe? Aí que a gente vai discutir. Boa pergunta, gostei, você está no caminho certo. Mas guarde ela para daqui a pouco eu responder. Vamos lá. Terceira pergunta. Ó, aqui eu vou fazer assim, ó, para vocês entenderem, ó. Você bota, fale sobre, assim, fale sobre. Aí vem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta E a sétima. e a E sétima. a cabeça. Não, calma aí. No caso, a terceira fala sobre lá de memória, Isso, é. coisas que... Pode até marcar. Ó. Não tem erro não, gente. Tá com a setinha ali. Tem? Tudo legal. Quer que eu cante? Vamos lá? Terceira, lápis de memória. Anja tá estudando. Quarta. Aqui nesse novo. Precisa Coisas. A terceira. Ali em cima você bota. Olha lá, vamos lá, presta atenção. Fale sobre. Aí na terceira, lápis de memória. Na quarta, coisas impossíveis. Certo? Impossíveis, né? Impulsivas, perdão. Desculpe, tá certo. Impulsivas. Estudo dos sonhos e Quinta, estudo dos sonhos e sintomas neuróticos. É a quinta. Estudo dos sonhos e sintomas neuróticos, a quinta. A sexta, numa sessão terapêutica ou entrevista. E a sétima, estados alterados da consciência. Legal? Vamos lá. Oitava questão. Tô na quarta aí. Porque eu sou assim, às vezes quando eu entro no ritmo, até termino uma hora. Professor, você faz a... Impossível, quinta E aí, companheiro, tranquilo? Continua, hein? Querem comer? Você gosta de aí? Ensina para falar sobre o sexto, vamos lá. Uma sessão terapêutica. Uma sessão terapêutica ou entrevista. O que é que ocorre? O que é que ocorre numa sessão terapêutica? Fale sobre o que sabe o que ocorre. Sétima. Vale quanto, professor? Sétima ou oitava? Segunda-feira já tá. Sétima, estados alterados da consciência. Oitava. Peraí, professor. E vale quanto, professor? Era fazer agora, né? Continua no mesmo esquema. Fale sobre. Não, eles podem em casa. Não sei. O ID não, o quê? Pra você sair. Não entendi não. Mesma coisa, continua naquele mesmo esquema. Fale sobre aí. Poxa, agora eu tô... Aí você vê, o id não pensa, e depois a nona, o id deseja. Alterado. Não, não. Não, alterado. Irracionalidade. Fale sobre o id não pensa. Fale sobre o id somente deseja. Fale sobre o id. A oitava é fale sobre o id. O décimo, A nona, o id somente deseja. descarregar. E a décima, o id é descarregar a excitação. O oitavo, o nono, fale sobre o desejo do id. Décima primeira agora. Peraí, professor. Professor, o décimo, no caso, é a... O id é descarregar a excitação. Fale sobre isso. Qual a função Saber dele, no tanto do caso? ID. Não, o id é descarregar a excitação. Fale sobre isso. O ID não tem. Nossa, professor. Não, calma, tem que colocar tudo. Café na vida tem Só Leandro mesmo. Tem que colocar tudo. Vamos lá. Eu era professora de ID. Décima primeira. E a décima? A décima, aquele o ID é descarregar e descarregar. Décima primeira. Princípio do prazer. Qual é o décimo lá, Geraldo? Décima primeira agora. Dissecar. Descarregar a excitação. Dissecar. D-I-S-S-S-A-R. Dissecar. O princípio do prazer. Adoro. Não sabe, né? Ele adora. Décimo segundo. Décima segunda. Explique. Peraí, décimo primeiro foi qual? Dissecar o princípio do prazer. Dissecar o princípio do prazer. Mensagem das piadas. Décima segunda.
Secar o pescoço. Explique. 12ª, explique minuciosamente. Explique minuciosamente a supressão. Isso aqui vale 10, porque não é possível. A supressão. 13ª. Fala, Fale sobre tensão acumulada. É a minha vida. Tensão acumulada. Eu falo sobre minha vida, então. Eu falo sobre Tensão isso. com O que N. que eu faço? Tem a NSA. Acumulada. Acumulada. 14ª. Tensão real. Fale sobre a tensão real. Décima quinta. Tensão real, né? Relacione id e a ferramenta roda da vida. E relacione id e a ferramenta roda da vida. Tá bom. Certinho? Acabou. Vamos lá. Então bora começar a estudar. Ai, Jesus. O id, que é o inconsciente, certinho? Você já sabe, não é id, é id. Recapitulando o que a gente viu na aula passada, só em linhas gerais. O id, ele foi descoberto por Freud, dando um cunho extremamente científico ao id. Não foi? Tirando os conceitos da filosofia. Porque na época da filosofia, você tinha a glândula pineal, que segundo os filósofos ligava a alma ao ser humano. Dualismo. Né? Dualismo de Descartes. Dualismo. O que acontece? Nesse momento, Freud vem e diz, olha, o inconsciente de Freud é extremamente científico e para ele não tem nada do lado de fora a não ser os estímulos que penetram em você. Certinho? O resto é você e o id que está dentro de você, que é o inconsciente. Legal até aí? Todo mundo entendeu esse ponto? Legal? Agora, tanto é que o conceito de psicologia vem da questão filosófica. Psicologia, logia é estudo, e psique, de psiquismo, que se você olhar alguns dicionários, vem alma também. Psiquismo como energia, como alma, como estrutura, como mente, entendeu? Estou falando? Então vem da questão filosófica também. Bom, prosseguindo nisso aí, o Freud diz que nós nascemos como inconsciente. Esse inconsciente é o quê? Ele aparece na fundação onde é edificada a sua personalidade. Certinho? Aí bote aí, segundo alguns autores, de 0 a 7 anos, segundo alguns autores, de 0 a 7 anos, é moldada no id, depois a gente vai ver as outras estruturas, mas por enquanto no id, a personalidade humana. Segundo os autores, É moldada no id. A personalidade humana. É moldado no id. A personalidade humana. Certo? Então, muita coisa que aconteceu na vida de vocês de 0 a 7 anos, segundo Freud, está funcionando até hoje como gatilho. 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 Vamos lá, o que é gatilho? Vamos imaginar. Quem tem medo de barata aqui? Voador eu tenho. Você tem medo de barata? Não, ele tem isso. Não, Faz o barata, faz o quê? Faz Não, você é doido. Tá ficando. Eu fico Você tem medo de barata? Ó lá, vamos lá. Ela tem medo de barata. É possível, não posso dizer que seja verdade. Olha lá, gente, vamos lá. É possível que esse medo que ela tenha de barata seja oriunda da infância. É possível. Alguma coisa na infância marcou muito a barata, o medo que ela sentiu, o nojo, alguém falou, alguma coisa marcou. Então, como é o gatilho? O gatilho é o seguinte: você tem medo de barata? Não, você tem medo de barata. Ela tem medo de barata, não é isso?
Não, não. Então, eu acho que também eu sou gatilho. Quando eu era criança, minha mãe sempre falava que quando eu era pequena, eu comia um bocado de barata. Foi. Então, foi. Então, acho que A barata é a mesma, gente. Olha lá, ó. A barata é a mesma. Ela representa algum perigo para você, de lesar você, causar alguma lesão ou morte? Não. É nojenta, mas ela não causa nenhum perigo a você. Ela não causa nenhum perigo a você, certinho? Mas ao se aproximar... Uma sessão terapêutica ou uma entrevista. Desculpe, professor. Ao se aproximar, tranquilo. Ao se aproximar dela, barata, seja voando, seja por terra, ela vai oferecer um mecanismo de repulsa e de medo através de um gatilho. Onde é que está a barata? Está no inconsciente dela lá, ó, gente, ó. A barata está lá no inconsciente. ID. E qual é a ID não? ID. Não é ID, não. É ID. No inconsciente, veja só, no inconsciente dela tem um registro. Barata, nojo, medo. Barata, nojo, medo. É verdade. O gatilho é automático. Apareceu barata, ela se retrai. Ou grita, ou foge, ou se esquiva. Algum mecanismo de defesa. Ele não tem medo de barata, porque está lá no inconsciente dele. Isso pode ter vindo da infância. Barata ele enfrenta. Ou como ele diz, né? Barata enfrenta. Então apareceu a barata, ele ó. Ou enfrenta ou mata ela. Então isso se chama gatilho. O inconsciente obedece gatilho para você. Diga pra mim. Augusto Cury. Diga pra mim, Augusto Cury é gente boa. Mas Ele é maravilhoso. fala o que eu entendi. Fala sobre o gatilho da memória. Favelas? O gatilho é memória. Gente, vamos ver qual é que tá falando coisa certinho. Vanessa. Mais ou menos assim, no decorrer da vida, ele tem algum tipo dele falando isso. No decorrer da vida, as pessoas acabam adquirindo favela, adquirindo a memória. Com medo de alguma coisa, ter sofrido algum grau, alguma infância, alguma sua vida. Isso é armazenado nas favelas, sabe? E quando se passa por uma situação parecida ou igual, Gatilho é a tona que você acha. Então nós somos também, aí você vê, quem tem delírio, aí vai ver estudar delírio jurídico, psicanálise, muita gente é baixa, totalmente, tem gente que é radical, né? Entrevista. Delírio jurídico é totalmente diferente de psicanálise. Grave o que eu vou dizer a vocês agora, eu vou mostrar que não. Tem muitas você coisas acredita que não? Muitas coisas se tocam, vocês vão ver como se tocam. Diga, meu filho. Esqueci. Então vamos lá, prosseguindo. Então você tem esse gatilho. Agora você imagina, para a psicologia jurídica, para o direito, como é importante uma criança de 0 a 7 anos ter uma boa formação. Já perceberam? Verdade. Não é Por isso que fala que a partir de 7 anos o cara da criança está formado. É a personalidade. É a personalidade. Você tem que ver como é importante você pegar uma criança dessa, botar na escola, pegar uma criança dessa, ter boas referências do pai e da mãe, pegar uma criança dessa e ensinar regras de convivência boas, você vai ser uma pessoa boa. Agora imagine você, vamos imaginar que a gente nasça de forma igual no nosso inconsciente, porque alguns autores acham que a barriga da mãe também traz efeito no inconsciente da gente, já aprovado cientificamente. Então a mãe que tem uma gravidez problemática, tumultuada, isso vai entrar no consciente da criança. Como é importante a gente, desde a concepção, como o inconsciente das nossas vidas. Como é importante isso, né? Como é importante o inconsciente, como você formar o pessoal. Porque depois de formado, olha lá, meu irmão, vamos lá. Depois de formado, para você modificar, já fica mais difícil, mais complicado. Agora eu pergunto a vocês, qual é o futuro que vocês podem esperar de uma criança de rua que está limpando o para-brisa do carro? É culpa da criança ou é culpa da gente? Não quero dar uma resposta que seja verdade absoluta. Vocês vão pensar, vocês mesmos. Mas será que é culpa da criança? Ah, que absurdo! Aquela criança deveria sair daquela situação, estudar e ser um grande homem. E quais ferramentas estão sendo dadas para Qual isso? é o que a sociedade está fazendo, o Estado está fazendo, que geração futura a gente vai estar fazendo? Uma criança que mora na favela do Rio de Janeiro, que todo dia vê tiroteio,
que a conversa com os meninos é tráfico de drogas, né? O que a gente pode esperar dessa criança? Será que Adson é também uma vítima da sociedade? Provavelmente. Entendeu? Então a gente tem que compreender que existe um querer nosso, Adson não anda. mas existem circunstâncias, e aí em psicanálise a gente fala, circunstâncias que não estão sob o nosso controle. Circunstâncias que não estão sob o nosso controle. Outras circunstâncias estão sob o nosso controle. Por exemplo, o que é que está sob o nosso controle? Vir a aula de psicologia jurídica está sob o nosso controle. Estudar psicologia jurídica na nota boa, aprender, abrir sua mente, tornar uma pessoa melhor, está sob o seu controle. Agora, se acontecer alguma coisa com você, pessoal, teórico de guarda, né? Na família, alguma coisa, que impeça de você vir, que impeça de você ter cabeça para estudar, essa coisa está fora do seu controle. Percebeu? Percebeu o que eu estou falando? Então a gente tem que diferenciar essas coisas para a gente não pensar que a pessoa quis ser assim. E uma coisa básica, eu acho que poucas pessoas mesmo querem ser bandidos. Poucas mesmo querem ser Professor, Era isso que eu ia dizer. uma pergunta. Você falou aí sobre a formação da personalidade, que alguns autores entre 0 E até 7 7 anos de idade. Aí você falou também que, por exemplo, na concepção, se a mulher tiver uma gravidez conturbada, ela pode passar algum tipo de tensão para a criança. Aí, no caso, ela vai ativar esses gatilhos lá, como é que eles vão criar um gatilho? Se para ele criar um gatilho, tem que, no caso, experimentar aquela situação. Não precisa experimentar aquela situação. Nós vamos ver para frente que são os estímulos externos, ó, que vão penetrar no inconsciente e formar traços mnemônicos. Mnemônicos, estímulos externos. Esse estímulo externo você recebe dentro da barriga só. Mas se, por exemplo, Se a psicologia admite a regressão até o útero, hoje. Agora, se você sair da psicologia para terapia holística, como eu gosto, né? Ela admite até em vidas passadas. Mas uma pergunta, se no caso, o que está na barriga da mãe, o que vai no caso, se ele não conceituar, como que ele vai saber que realmente aquilo ali? Instinto. Aí eu falo. Não, Primeiro eu quero entender. Não entendi sua pergunta. É boa pergunta, então, ó. por exemplo, o que vai na barriga da mãe. Gente, ó, vamos ouvir, não vamos conversar, não, ó. A aula é curta e o assunto é muito interessante. Vamos lá, vamos ouvir. Por exemplo, essa artista, no caso, ela vem de Wittgenstein. Ele fala o seguinte, que, por exemplo, a personalidade ela se forma quando a pessoa, a criança lá que for, começa a conceituar as palavras, algumas coisas. Como é que, no caso, esse verso, ele vai ter algum tipo de gatilho, se não conceituar absolutamente nada na barriga da mãe? Excelente a pergunta. Olha só, tem várias formas de dizer que a personalidade existe. Jacques Lacan é contrário totalmente ao que Freud diz. Jacques Lacan, ele entende que a personalidade é formada pela linguagem. Mas Freud não entende assim. Os traços mnemônicos, eles ficam no seu inconsciente. Por exemplo, a mãe fala, eu detesto essa criança que está aqui comigo. Isso não está em linguagem, está em ideia. Fica lá, ó. Quando a criança começar a falar e ouvir a palavra que não gosto, eu não gosto de você, e essa palavra é desprazerosa, isso faz o gatilho. Porque o gatilho precisa de um estímulo posterior. Mas ele fica lá. E ele vai ficar na memória todo tempo. Vai ficar na memória todo tempo. Agora, Jacques Lacan discorda de e vem para essa linha de linguagem. Aí são duas discordâncias, entendeu? Mas você pode ficar com o traço mnemônico dos desprazeres. Porque a mãe, quando ela não quer a criança, ela diz, eu não quero essa criança. Isso gera uma energia psíquica de desprazer. Isso vai fixar, ó, esse traço mnemônico de desprazer, de desconforto. Vai ficar armazenado. Vai ficar armazenado. Se desconforto para ela na linguagem, quando ela começar a falar, for prazeroso, não fica mais desconforto, ela vai aprender. A criança que é desprazeroso. E ela vai então fazer a associação de ideias e é tal gatilho. Professor, uma outra coisa. Agora, outros autores entendem que a formação nossa do inconsciente é através da linguagem. Já Carl Gustav Jung entende que é uma outra forma, são símbolos, a simbologia que você tem inata dentro de você. Diga. Não concordo com uma coisa que eu notei do meu próprio filho. Quem não viu o colega aqui no vai participar da aula, que a aula é interessante. Ele tem 7 anos hoje. Mas ao ele nascer, Vamos lá, gente, silêncio, vamos lá. ele ia nascer através de parto normal.
ultrapassou alguns dias, vamos dizer, 6, 7 dias, e você, não sei se as pessoas sabem, as mulheres sabem, quando a criança chega ao período, completa o período de gestação, ele já passa a respirar pelos pulmões e não pelo cordão umbilical. E aí assim, a criança passa a respirar praticamente debaixo d'água, entendeu? Então quando essa criança ela passa do tempo de nascer, eu notei que o comportamento do meu próprio filho é ter medo de ficar debaixo d'água. Pode ser um sintoma desprazeroso, traço mnemônico lá dentro, como situação desprazerosa, ele vem para a realidade, ele faz o link, faz a associação. Exatamente. Então assim, a sensação dele de desespero, quando ele sentiu a água na primeira vez, assim, tipo, sozinho, entendeu? A gente colocou ele no banho, ele teve medo. Lembrar daquela situação. Ele pode ter lembrado dessa situação, então eu analisei por essa traço mnemônico, associação no comportamento. Vamos lá, diga. Aí ele diga primeiro. Rapidinho. Quando o ser humano geralmente está no estado de choque, o estado de sofrimento, tende a se adaptar conforme o receio da barriga. Conforme justamente, a situação de feto. Porque é a situação que ele vai buscar no traço mnemônico o conforto, a segurança. Entendeu? Diga, meu amor, diga. Sim, mas essa questão de traumas é só na infância ou na vida adulta? Continua também? na vida adulta. Não, eu digo assim, ser criado na vida adulta. Não, o da infância Sim. é como se fosse assim, ó. Eu dei minha sobrinha um moldezinho de massa, aquela massinha, né? Que com o tempo fica dura a massa. Né? Vai pro vinho, vai pro outro lugar. Então a mesma coisa, na infância ela tá molinha, vai ficar dura, depois vai ficar um bonequinho duro. Mas se esse bonequinho duro tomar uma pancada forte, vai ficar o trauma também. Lógico que na infância é mais fácil o trauma do que na vida adulta. Na infância é mais fácil, porque eu morro de medo de cavalo. Na infância é mais eu fácil. caí do cavalo com 5 anos, eu não sabia, porque eu Eu, já por tinha exemplo, medo de cavalo. É. Aí minha avó disse assim, você caiu uma vez no cavalo, e tipo, eu caí, porque lembrava ele você, empinou e eu fiquei embaixo. Justamente. Então você vai se lembrar disso pro resto da vida. Eu peguei que eu sabia que tinha alguma coisa, porque chegar perto me dá um calafrio, me dá uma agonia, eu não consigo, o povo faz monta. E aí, por exemplo, Eu digo, Deus, não consegue mais ressignificar isso. Porque o significado disso é negativo. Eu, por exemplo, já contei a vocês com 9 anos de idade, eu estudava matemática, já contei isso aqui, já? Já sim, eu sou professor. Aí eu contei, a Dona Zélia, está gravando, Dona Zélia, deve estar no inferno. Deve estar no inferno. Eu levantei como idiota, porque hoje em dia o filho não levanta, pega a faquinha e vai no encontro do professor assim. Você está falando o que de mim? Eu quero ver suas tripas, bora. Acabou a história, entendeu? Não estou aqui fazendo apologia, não. Mas olha só. Então, isso tudo gera o que? Um trauma. Você gosta de matemática? Detesta. Você tem horror à matemática. Quem sabe, se eu tivesse um estímulo de professor para a matemática, eu pudesse, eu fiz técnico eletrônico, pudesse ter feito, que era a minha vontade, fazer engenharia eletrônica, né? Então, por quê? Bloqueou, né? Bloqueou, já era. Para modificar isso aqui, tem que ser um trabalho de ressignificação enorme. Mas eu me arrependo de uma faquinha para Mas mesmo com o trabalho. o coraçãozinho dela já ia para o hospital, sei lá. Era bom, né? Era bom fazer isso. Olha lá, não pensa coisa ruim que inconsciente age. Vamos lá, olha lá, voltando aqui. Então aqui, a parte escura e inacessível da personalidade. A gente não tem acesso ao inconsciente. Muitos autores duvidam que nós temos inconsciente. Mas como é que nós temos memória? Como é que nós armazenamos as coisas? Como é que nós pensamos? Ele tem inconsciente, só que a gente não tem acesso a ele. A gente não consegue chegar até ele. Certo? Vamos lá. Então, a escura e inacessível da personalidade. E sua observação não é objetiva. Não é objetiva. Não é objetiva. Você quer afirmar que realmente existe? Empiricamente. Eu só posso afirmar a existência do inconsciente de forma empírica. Eu não tenho uma máquina que eu possa passar a você e dizer lá, tem inconsciente. Tem essa máquina? Não entendi. Por exemplo, você vai fazer uma... Você tem um diâmetro de guarda, né? Não é você não. Diâmetro de guarda, você tem uma lesão no cérebro. Não é meu caso, não. Denotável. João da Silva. Ativo. João da Silva tem uma lesão no cérebro, tem um foco. Aí o médico, o psiquiatra quer saber onde é que está o foco para tratar com remédio, né? Olha lá, meu amor, o foco para tratar com remédio tem foco de conversar também. Bora. E tira o foco de conversar. Aí você vai fazer uma ressonância magnética. Matemática.
Ou matemática, então Estava somente isso foi um lapso de memória. Estava falando de uma coisa, vamos lá. Aí você vai fazer uma ressonância magnética. Na ressonância magnética, o médico vai ver, vai olhar e vai ver. Não, tem um foco aqui. Esse foco aqui só diminui com medicação XPTO, que você vai tomar, ou cirurgia, ou você bateu a cabeça. Se qualquer acidente você bate a cabeça, você tem que fazer uma ressonância magnética para ver se teve um traumatismo craniano. Isso é detectado na ressonância magnética. Eu faço a pergunta: passa a ressonância magnética, consegue detectar seu inconsciente, seus pensamentos, seus instintos, seus desejos? Não. Então nunca pode ser objetivo. O objetivo é que eu posso comprovar, eu posso ver. Então não é objetivo. O inconsciente é subjetivo. Certo? Depende de interpretação, né? Aí no caso, os autores falam, por exemplo, que o cérebro e a mente é a mesma coisa. Aí você citou em casa. Não é a mesma coisa. Não, eu também concordo que não é a mesma coisa. Não. Cérebro é parte física. Isso. Aqui nós temos o córtex cerebral, aqui nós temos o lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, e você consegue com a neurociência saber que isso aqui liga a ele fazer movimento, a fazer isso aqui, isso é cérebro. Mente é uma coisa que você não pode detectar e o consciente muito. Mas é isso, professor. Aí é só que por exemplo, você disse que o cérebro não é a mesma que mente, porque ele concorda. Aí só que ele está tendo o seguinte: se o cérebro realmente tem a mesma coisa que mente, por que quando a gente toma uma pancada bem forte na cabeça, a sua mente é alterada, a sua consciência é alterada? Perfeito. Se não tivesse. Os lobos, por exemplo, a glândula pineal, ela está ligada à sua consciência. Você tem parte física e parte não física. E essa parte inconscientemente é não física, mas está ligada à parte física. Se houver uma lesão, você vai sentir também na parte não física, na parte inconsciente. Tipo, por exemplo, se fosse sobre Descartes. Já que a mulher maluca lá de matou. Você citou, por exemplo, sobre Descartes. Tem que eu fazer uma consultoria lá, porque até não mandou dinheiro, não mandou nada. Liga. Você citou sobre Descartes. Ele tentou da interação entre mente e corpo através dessa glândula. Pineal. Isso, a glândula de pineal. Só que o que acontece? Ela foi descartada hoje em dia. Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Mas aí alguns autores ainda acham que existem relações entre os lobos, entre o córtex cerebral e a mente sua. Fora a glândula. Que você não vê, que você não consegue enxergar. Fora a glândula, como é que a mente interage com o cérebro? A mente interage com o cérebro em todos os momentos. Por exemplo, quando você quer fazer esse movimento assim, ó, Estímulos, né, professor? isso ocorre do seu cérebro, a intenção, isso, e vai através de estímulos por frações de segundos para a sua mão. Essa energia que vem aqui, ela é detectada, uma parte dela, outra parte não é detectada. Mas é isso, eu quero saber como é que a parte não física interage com o físico, como é que uma liga a outra para poder... Porque a parte não física, sua mente, ela está dentro do seu córtex cerebral. A parte não física está dentro da parte física. Dentro da parte física. Ela está dentro do córtex cerebral. Dentro do córtex cerebral tem seus neurônios. Tem os neurônios que você vê, que é físico, e a partir daí tem a ligação com o que nós chamamos de mente inconsciente. E a glândula pineal é muito utilizada hoje para a questão da consciência. A consciência é uma batata quente que a ciência não consegue ainda chegar lá. E o inconsciente também. Diga, meu querido. Mas que existe, não tenho dúvida. Empiricamente, pensando nisso. Diga, meu querido. Na verdade, quando a pessoa que relata que Diga lá, bora. Conversar não, bora lá. Então, uma pessoa relata que alguém está na verdade, provocam que a pessoa perde a consciência de si mesmo, ou até mesmo uma supraconsciência. Isso. Né? Por exemplo, uma hora caótica. A pessoa acaba vendo a iluminação ou uma coisa assim relacionada. Isso, na verdade, é uma supraconsciência ou um estado de inconsciência. Isso é a diferença de inconsciência e racionalidade. Vamos lá. Tem várias perguntas aí, né? Primeiro, você está se preparando supraconsciência, certo? A supraconsciência, o nome já diz, é uma alteração da sua consciência que lhe faz uma espécie de uma consciência acima do normal, mas que é uma metade uma consciência acima do normal e metade uma espécie de alucinação inconsciente, certinho? Agora, quando você falar em inconsciência,
é o estado de coma, é o estado de sono, é outro estado completamente diferente. Essa supra-racionalidade que ele falou aí, supra-racionalidade, tem a ver com a questão de experiência de pós-vida, pós-morte? Pode ter relação, pode não ter relação. Para a supraconsciência, dizem alguns autores que se você for esquizofrênico, você é a pessoa mais inteligente dos demais. Sim. Você é mais inteligente dos demais. Verdade. Então, irracionalidade é uma consciência. Irracionalidade, certo? Ela pode estar na supraconsciência, certo? Ou na consciência alterada. A inconsciência é a falta de consciência. Aí é você está em estado de coma. Entendeu? Situação de repouso, né? De repouso. Agora, a supraconsciência, você tem uma consciência alterada que você se torna um pouco inconsciente da realidade. Mas não é inconsciência. Inconsciência, a palavra inconsciência você apagou. É estado de vegetativo, coma, estado de sono, etc. Mas a supraconsciência, você tem alguma consciência ainda. Parte dela você tem. Parte está na inconsciência, parte no delírio e ele por lá vai. Você pode se tornar irracional nessa supraconsciência, ou quem sabe até, que nós não sabemos ainda, você pode se tornar mais inteligente do que demais. Tanto é que o Santo Daime, que é o chá, eu nunca tomei esse chá, mas é um chá que deixa você num estado de consciência alterado. Aí você pode ver coisas, imaginar coisas. Agora, será que nesses estados alterados você se torna mais inteligente? Aí, ó, é uma interrogação. É uma circuncissão, quando a pessoa está internada e está... Mas pode ter esse delírio. Grandes cientistas, através de delírios, sonhos, etc., criaram suas invenções. Então está entrando num terreno inteiramente. Será que nessa supraconsciência se torna mais inteligente? O esquizofrênico, com certeza, é mais inteligente. Por quê? Ele tem uma supraconsciência, porque olha só, a nossa inteligência aqui, ela está limitada a, entre aspas, razão. Por exemplo, conversar em sala de aula, né? Entendeu? Aluno de conversa. É a razão. Eles estão na falta de razão. Talvez uma consciência alterada, entendeu? Eles estão conversando. Mas isso vai estar gente. Aqui da sala. Mas olha só, mas na supraconsciência, na consciência real, você tem tudo é lógico, matemático. O ar-condicionado fechou, o ar-condicionado está saindo porque está fechada a sala, você raciocina logicamente. E o raciocínio lógico, ele é limitado. Ele limita você. Limita você de criar coisa nova, limita você. Agora, se você tiver essa supraconsciência, nesse delírio, é lógico que eu não vou dizer, bom gente, vocês vão entrar na supraconsciência no delírio para ficar mais inteligente. Eu não vou fazer, porque é um caminho que pode ter volta, eu não vou aconselhar isso. Porque a gente não conhece esse caminho. Mas na supraconsciência, você só foge de uma realidade objetiva, você foge de uma racionalidade. E nesse momento, numa, entre aspas, que nós achamos de racionalidade, você pode entender, não, esse ar-condicionado pode ser menor por quê? Porque é isso, você tem uma... Dizem, aí